Amém? Irmãos, a graça e a paz do Senhor Jesus seja com todos, amém? É uma alegria, né, irmãos? Uma vez mais estarmos na casa do nosso Deus, para juntos celebrarmos um culto de adoração a Ele, reconhecendo que somente a Ele pertence toda a honra, toda a glória e toda a nossa adoração. Amém, queridos? Eu gostaria que os irmãos abrissem as suas Bíblias lá no livro do profeta Jeremias, capítulo de número 18. Abra comigo, por gentileza, capítulo 18 do livro do profeta Jeremias. Profeta Jeremias, capítulo 18, versículo 1 ao versículo 6. Amém, queridos? Aquele que não achou, aqui atrás estão os versículos, então nós vamos ler. Versículo 1 diz assim: A palavra do Senhor que veio a Jeremias dizendo: Levanta-te e desce à casa do oleiro, e lá te farei ouvir as minhas palavras. E desci à casa do oleiro, e eis que ele estava fazendo sua obra sobre as rodas. Como o vaso que ele fazia de barro se quebrou na mão do oleiro, tornou a fazer dele outro vaso, conforme o que pareceu bem aos seus olhos fazer. Então veio a mim a palavra do Senhor dizendo: Não poderei eu fazer de vós como fez este oleiro, ó casa de Israel? Diz o Senhor: Eis que como barro na mão do oleiro, assim sois vós na minha mão, ó casa de Israel. Amém, queridos? Eu gostaria que você neste momento fechasse os seus olhos e orasse pela minha vida neste momento, querido. E peça a Deus também para que o Espírito Santo lhe dê a compreensão daquilo que Ele quer falar conosco nesta noite. Daquilo que o Espírito Santo tem a nos dizer, porque neste momento nós iremos fazer menção da Sua palavra. Pai, uma vez mais nós estamos, ó Deus, diante da Tua palavra. Palavra tal, ó Deus, que dá vida, palavra que liberta. A palavra do Senhor, Pai, é o nosso alimento. E neste momento, ó Deus, nós somos carentes, necessitados da ação do Teu Espírito. Precisamos, ó Pai, ó Deus, da ação poderosa em nossas vidas, para que possamos, ó Pai, passar aquilo que o Senhor quer, que venha a ser, ó Deus, de entendimento ao Teu povo. Que todo aquilo, ó Pai, que possa impedir, meu Deus, que tenta impedir, meu Pai, o Teu povo de receber, que caia por terra em nome de Jesus, ó Pai. E que nós possamos absorver a Tua palavra e guardar no nosso coração. Amém, queridos? Amado, eu estava preparando essa mensagem e Deus falou profundamente ao meu coração, dizendo que no meio do seu povo nunca faltou palavra, no meio do seu povo nunca faltou profetas, no meio do seu povo nunca faltou o cuidado de Deus. Sempre Deus cuidou do seu povo nos mínimos detalhes. E quando nós então, irmãos, olhamos para o capítulo 18 do profeta Jeremias, eu quero ler alguns versículos que dá o contexto desse capítulo, que lá no versículo de número 11 vai dizer assim: Por isso, Jeremias, diga ao povo de Judá e aos moradores de Jerusalém, assim diz o Senhor:
estou planejando uma desgraça para vocês, um futuro de sofrimento e não de paz. Já estou preparando o meu castigo, por isso arrependam-se, abandonem os seus pecados e as suas maldades, voltem a fazer o bem e andem pelo caminho certo. Mas eles responderam: não perca seu tempo pedindo para mudarmos nossa maneira de viver. Não queremos viver sob as ordens de Deus. Preferimos fazer o que o nosso próprio coração deseja, com toda a nossa maldade e teimosia. Portanto, assim diz o Senhor: que coisa incrível! Nem os povos que adoram falsos deuses poderiam fazer uma coisa tão ruim assim. Que pecado horrível você cometeu, ó Virgem Israel! Poderá desaparecer a neve nas encostas rochosas do Líbano? Poderão os riachos de água bem fria que descem pelas encostas do Monte Hermão parar de fluir? São coisas dignas de confiança. Mas o meu povo não é. Todos eles se esqueceram de mim e agora adoram ídolos inúteis. Esses ídolos os fizeram tropeçar em seus caminhos, fazendo os israelitas andarem por caminhos cheios de perigos em estradas não aterradas. Por causa dessa adoração de falsos deuses, a terra de Israel ficará deserta e será tema de constante zombaria. Quem passar por ela ficará chocado ao ver tamanha destruição e balançarão a cabeça. Vou espalhar o povo de Israel pelo mundo, como o vento leste espalha a poeira do deserto. Quando eles estiverem sofrendo com o meu castigo, eu lhe mostrarei as costas, e não o meu rosto. Amém, queridos? Amados, este era o contexto que vivia o tempo de Jeremias. Jeremias era um profeta chamado da parte do Senhor. Lá no capítulo 1, nós vamos entender a chamada do profeta Jeremias, que no versículo 5 diz assim: eu já o conhecia antes de você ser formado no ventre de sua mãe. Antes do seu nascimento, eu já havia separado e escolhido você para ser o meu profeta às nações. Jeremias, irmãos, estava temeroso porque ele estava anunciando a palavra do Senhor, estava tratando a nação de Judá, a nação do sul, mas o povo não estava ouvindo as suas palavras. Haja visto que Jeremias atuou por 40 anos o seu ministério. A Bíblia fala que a primeira menção de Deus a Jeremias foi no 13º ano do reinado do rei Josias, filho de Amon. Foi quando ele começou a profetizar da parte do Senhor. Então Jeremias ficava preocupado porque o povo não estava tomando uma direção a qual Deus queria que o povo tomasse. Não faltou palavra, não faltou profeta, mas o povo, ele se associou aos deuses das nações vizinhas. Deixaram de adorar o Senhor dos senhores e passaram a adorar os deuses das outras nações. E com isso Deus se indignou. Deus então olha para o povo, olha para Jeremias, e Jeremias preocupado por que o povo estava desta maneira e não tomava uma posição de adorar a Deus. Aí Deus então toma Jeremias pelo Espírito de Deus e leva ele à casa de um oleiro. O Senhor então começa a mostrar a Jeremias o que ele iria fazer com a nação de Israel, porque a nação de Israel voltou as costas para o Deus Todo-Poderoso. Romano 9:21 diz assim: ou não tem o oleiro poder sobre o barro, para da mesma massa fazer um vaso para honra e outro para desonra? Jeremias então, ele é levado à casa do olheiro,
onde Deus começa a mostrar para ele: eu vou te mostrar, Jeremias, o que eu irei fazer com Israel, como eu irei tratar a Israel, como eu irei me manifestar para o povo de Israel, para aqueles que se esqueceram de mim. Mas, irmãos, o que é ser verdadeiramente um vaso nas mãos do olheiro? Para entendermos o que isso significa, é preciso que nós entendamos qual o processo necessário para que essa transformação ocorra. O apóstolo Paulo, ele nos adverte sobre a possibilidade de o vaso ser tanto para a honra como para desonra. Então não é preciso apenas ser um vaso, mas sim saber com que finalidade seremos usados como vaso. Irmãos, entendamos que a nação de Israel era um povo separado para Deus. Deus tomou de todas as nações um povo, separou para si, para ser o seu Deus, para que o povo o adorasse, para que o povo rendesse toda a honra a Deus. Mas o povo de Israel virou as costas, porque as coisas dos outros reinos o agradaram mais do que servir a Deus. E Deus, então, com a preocupação do profeta Jeremias, me recorda agora como foi com o profeta também, o sacerdote Samuel, que quando ele fala que Saul tinha rejeitado, Deus falou para Samuel: não rejeitou a vós, mas rejeitou a mim como seu Deus. Aqui também o profeta Jeremias acredita que ele estava tão preocupado com a nação de Israel, de Judá, que ele estava desconfortável, porque tudo que ele pregava, tudo que ele falava, o povo não aceitava, e o povo continuava andando errado. Então Deus dá no coração de Jeremias um consolo, um conforto, porque Deus falou para Jeremias: eu vou levar este povo como se leva um vaso à casa do olheiro. E eu quero tratar nesta noite, irmãos, algumas finalidades ou algumas situações para ser um vaso. Entenda que aqui Deus está tratando com o povo de Israel. E a primeira, irmãos, posição para se fazer um vaso ou para ser um vaso é a separação. Para que o barro seja um vaso, é preciso que antes ele seja retirado do seu lugar. Muitas vezes, irmãos, nos encontramos em situações e lugares onde a manifestação de Deus em nossas vidas se torna difícil. Vemos aqui Deus agindo na vida de Abraão, retirando da sua terra, da sua parentela, da casa de seus pais, para um lugar que ele lhe mostraria todo o seu poder e toda a sua glória. Irmão, seria muito difícil a ação de Deus na situação em que Abraão se encontrava. Com certeza, sua família, as tradições do seu povo, o influenciaria nas suas decisões. Primeiro passo: ser separado. Conosco também não é diferente, irmãos. Se quisermos ser um vaso, é preciso que nos separemos de tudo aquilo que possa interferir a ação de Deus em nossas vidas. Você foi chamado para ser diferente. Romanos capítulo 12, versículo 2 diz assim: não imitem a conduta e os costumes deste mundo, mas seja cada um uma pessoa nova e diferente, mostrando uma sadia renovação em tudo quanto faz. Paulo está advertindo os romanos: não imite a conduta e os costumes deste mundo, seja separado, seja diferente. Salmos de número 1 e verso 1 diz assim: como é feliz o homem que não vai atrás
da opinião de pessoas más, que não segue o exemplo. Não tem como sair do contexto, irmãos, aonde você está, assim terá que se manter firme no propósito do processo. Deus nos chamou para ser diferente. Deus nos pediu para não imitar as coisas deste mundo, não sentar na roda dos escarnecedores, não participar de coisas deste mundo, porque você é separado como o oleiro separa o barro, separa o vaso. E quando você não pode ser separado do contexto? Quando que você tem que conviver com essas coisas? Ainda assim, você terá que se manter firme no propósito do processo. João capítulo 17, o versículo 14 e 16 diz assim: eu lhes transmiti a sua palavra, e o mundo os odeia, porque eles não são do mundo, como eu também não sou. Não estou pedindo que o Senhor os tire do mundo, mas que o Senhor os proteja do maligno. Eles não são deste mundo, como eu também não sou. Irmãos, quando você não pode sair do contexto das coisas do mundo, você trabalha numa repartição, aonde os costumes do mundo os cerca, você está numa situação onde a roda dos escarnecedores cerca. A palavra de Deus diz que o Senhor clama pelo seu povo que não o tire do mundo, porque tem momento que nós não podemos sair do contexto, mas que o Senhor nos livra dentro do mundo e nos livra do maligno. Porque o Senhor Jesus Cristo falou: eu não sou deste mundo, como vocês também não são. Nós somos separados, irmãos. Nós fomos separados. Daniel, ele foi levado para a Babilônia, porém se manteve fiel no meio de outro povo e costumes. Daniel não conseguiu sair do contexto de Babilônia, mas dentro da Babilônia, Daniel foi fiel a Deus. Daniel foi sincero a Deus, e Daniel fez a diferença, estando ali na Babilônia. Babilônia não estava dentro de Daniel, mas Daniel fez a diferença naquele povo. José foi levado para o Egito, porém se manteve firme ao trabalhar de Deus. No Egito, José também teve os costumes, teve a religião, teve tudo para ele mudar o seu comportamento, mas ele foi fiel, fiel ao ponto de Deus o colocar como o segundo governador do Egito. Ele manteve-se firme, separado de Deus, separado para Deus e fazer a diferença. Mais uma vez eu digo, irmãos, o primeiro passo é ser separado. Você foi separado. Segundo passo, irmãos, a obediência. Ir à casa do oleiro. Ninguém pode ser um vaso se não passar pelas mãos do oleiro. Muitos até se separam do mal. Muitos separam-se da prostituição, do adultério, dos vícios, mas não têm a disposição de ir até o oleiro. Vemos o jovem rico, irmãos. Aparentemente ele tinha todas as qualidades de um servo do Senhor, porém o seu coração não conseguia se desvincular dos seus bens. Na casa do oleiro é onde o barro passará por uma transformação. E essa transformação, irmão, envolve alguns processos. O primeiro processo para ser transformado envolve o amassamento do barro. O mesmo deve ser amassado por diversas vezes, pois existem várias bolhas dentro do barro que precisam ser desfeitas. Caso contrário, elas romperão, causando rachadura. Desta forma, tornará inútil a sua utilização. Processo, irmãos, na casa do oleiro. Segundo, depois de amassado e amassado, o barro vai agora para a roda. Sabemos que a roda do oleiro é composta por duas rodas.
uma na parte inferior, movimentada pelos pés, e outra na parte superior, onde é colocado o barro. O que mais me chama a atenção, irmãos, é que o barro não pode ser colocado nas extremidades da roda, porque no momento em que ela se movimentar, o objeto que estiver colocado na extremidade será lançado fora, o que tornará muito difícil para o barro ser trabalhado. O único lugar, irmãos, na roda onde o barro pode ser colocado sem sofrer interferência é no centro. Dessa forma será possível a ação do olheiro. Isso significa, irmãos, que para nos tornarmos um vaso, é necessário que estejamos no centro da vontade de Deus. Somente assim seremos moldados segundo o seu propósito. Terceiro, irmãos, depois do barro estar no centro da roda, o olheiro começa o processo de transformação. Isso exige que o olheiro trabalhe tanto a parte exterior do vaso, como a parte interior do vaso também. O processo é único, o processo é similar. Essa ação é executada ao mesmo tempo. Não seremos um vaso sem que antes o nosso caráter seja moldado. Os homens, em geral, observam apenas o exterior, mas Deus observa o nosso interior. Isso não significa, irmãos, que devamos nos preocupar com nossa aparência. Pelo contrário, nós somos filhos do Rei e devemos nos apresentar como príncipes. Irmãos, no processo da obediência, o que me chama a atenção é que você precisa ser moldado por Deus pela ação do Espírito de Deus em ir à casa do olheiro. Você precisa ter o discernimento que precisa ir à casa do olheiro para ser trabalhado no centro da roda, ou seja, no centro da vontade dele. Não pode ser trabalhado nas extremidades. Não pode ficar numa extremidade ou outra, porque senão você sai da mão do olheiro. É necessário estar no centro da roda. É necessário estar no centro da vontade de Deus e ser trabalhado por Ele, por dentro e por fora. Porque Ele olha o coração, Ele olha o interior. Os homens só observam o exterior, mas Ele conhece o meu e o teu interior. Amém, queridos? Terceiro passo, irmãos, para ser um vaso, tem que ter submissão. O versículo 4 diz assim: como o vaso que ele fazia de barro se quebrou na mão do olheiro, tornou a fazer dele outro vaso, conforme o que pareceu bem aos seus olhos fazer. Muitas vezes, irmãos, as propriedades do barro podem torná-lo com pouca qualidade. A dureza do nosso coração, nossa incredulidade, nossa avareza, nossa insensibilidade, a vaidade, a soberba, podem nos tornar com pouca qualidade. A Bíblia fala que tornou a fazer dele outro vaso. O plano do olheiro para aquele vaso foi mudado. A ideia que nos passa esse versículo, irmãos, é que o outro vaso foi feito. Isso não significa que ele refez o mesmo vaso, mas que ele possa ter feito outro. Talvez ele estivesse fazendo aquele vaso para ser cheio de óleo, mas devido à sua qualidade, o mesmo foi moldado para ser apenas um vaso comum. Submissão, irmãos. Para que Deus trabalhe na minha vida, na tua vida, nós temos que ser submisso à vontade do olheiro. Porque como pode o vaso contender, o barro contender com o olheiro? É Ele que nos molda, é Ele que nos muda. Aqui a Bíblia fala que
o vaso que estava na mão do olheiro se quebrou. O olheiro ele não pegou o vaso e o jogou fora e pegou outro barro, não, ele pegou o mesmo vaso e começou a trabalhar novamente. Deus estava falando para o povo de Israel: eu não vou abandonar vocês, eu não vou deixar vocês, eu vou trabalhar em vocês, porque vocês foram chamados, vocês foram escolhidos, e eu tenho um compromisso com quem eu escolho. Irmãos, Deus, Ele nos separa. O Senhor, Ele requer a nossa obediência. O Senhor requer a nossa submissão. Não pode ser vaso aquele que não foi separado. Não pode ser vaso aquele que não é obediente. Não pode ser vaso aquele que não é submisso. Estão, irmãos, entrelaçados a separação, a obediência e a submissão. Duas coisas Deus pediu para o povo de Israel: obediência e lealdade. O povo de Israel fugiu totalmente da obediência e tampouco da lealdade. A Bíblia fala que Deus iria tratar este povo através de outro povo mais forte. Deus estava falando da Babilônia. Ele iria levantar a Babilônia para que pegasse o povo de Israel, levasse em cativeiro. Lá o povo de Israel ia passar por algumas transformações, irmãos. O povo precisava ser amassado, o povo precisava ser trabalhado, retirado todos os impedimentos, e o povo precisava passar pelo fogo, porque o fogo ia provar, sim, o povo de Israel. E eu quero trazer para as nossas vidas nesta noite, irmãos. Tem momentos na vida do crente, tem momentos nas nossas vidas, que nós passamos também por processo que Deus assim nos leva a passar. Eu falo uma coisa que eu falei no começo: não faltou palavra, não faltou profeta, não faltou o amor de Deus. E eu digo para você aqui nesta noite, amado, aqui nesta igreja, não falta palavra, não falta profeta, não falta o amor de Deus. Mas por que muitos não olham para Deus e viram as costas? Irmãos, nós estamos num período da vida cristã que nós estamos olhando para a videira. Os seus ramos já estão tenros. A videira já está dando fruto. E nós estamos ainda em submissão a Deus, em desobediência a Deus, e não estamos fazendo como que separados para Deus. Muitos estão, irmãos, olhando para o mundo, até mesmo coabitando com o mundo, até mesmo amando os prazeres do mundo. E tem hora que você vai ser amassado, porque Ele o ama. É necessário que Ele pegue e faça um vaso novo. Ele não vai te abandonar, mas é necessário ter momento que Ele vai amassar. Necessário ter momento que Ele vai separar. É necessário ter momento que Ele vai fazer passar pelo fogo, para que você seja um vaso aprovado por Deus. Para que nós venhamos ser um vaso aprovado por Deus. E é necessário, irmãos. Eu digo para vocês nesta noite: Igreja Missionária Congregacional Ágape, você foi separado por Deus, como vaso que o oleiro separa. Ele pega e faz minuciosamente a separação, porque ele vai fazer um vaso de honra. E eu pergunto para você nesta noite: como que você se sente nesta noite? Será que você está se sentindo um vaso de honra? Ou será que você está se sentindo um vaso que desonra a Deus? Você foi separado, você tem que ser obediente, e você tem que ser submisso à vontade do olheiro. Paulo fala: Deus pode fazer para si vasos de honra e vasos de desonra.
E o que você está sendo nas mãos do olheiro? O olheiro, irmãos, é o nosso Deus. E nós somos o barro. Nós já fomos moldados. Mas a excelência que o olheiro tem que colocar nas nossas vidas é o Espírito Santo de Deus. E como nós estamos sendo vasos, templo, morada do Espírito Santo de Deus. Como que você está sendo? Como que você é nesta noite? Como que o olheiro te vê nesta noite? Eu quero encerrar, irmãos, dizendo aquilo que o Espírito Santo colocou no meu coração, pastor, para falar para o Senhor. Não falta palavra nesta igreja. Não falta profeta nesta igreja. Não falta o amor de Deus nesta igreja. Não falta o cuidado de Deus. Mas mesmo assim, há muita preocupação, irmãos. Sabe por quê? Porque nós estamos vivendo os dias de esfriamento espiritual. Estamos vivendo os dias de apostasia espiritual. Muitos não estão dando valor, irmãos. Mas a trombeta vai soar, amados. Queiram ou não queira, a trombeta vai soar. E a preocupação do pastor, a preocupação daquele que tem realmente um compromisso com Deus é ver você andar de glória em glória, de valor em valor, irmãos. É ver você fluindo, frutificando, sendo um vaso aonde Deus realmente deposita a sua glória e o seu poder. Você foi chamado para isso, irmãos. Então não abandone a sua chamada. Não deixe o seu primeiro amor. Não deixe esvaziar em você o primeiro amor. Deus, irmãos, está preocupado demais. Assim como a nossa liderança, o nosso pastor está preocupado demais. E Deus nesta noite chama a você e a mim, a todos nós, a responsabilidade. Que realmente coloquemos, irmãos, Deus na nossa vida em primeiro lugar, porque é promessa dEle. Porque se buscares em primeiro lugar o reino de Deus, a sua justiça, Ele acrescentará aquilo que você precisa. Não precisa se preocupar, Ele próprio acrescenta, irmãos. Então, irmãos, não vamos procurar em outras coisas. Não vamos nos apegar às outras coisas. Não vamos obedecer a outras coisas. Não vamos ser submissos a outras coisas. O Rei dos Reis e Senhor dos Senhores, irmãos, só Ele nos basta. Ele é autossuficiente. Quando Ele falou para Moisés, como que eu irei me apresentar ante Faraó? Diga, eu sou o que sou, me enviou a vós. Ele estava dizendo, aquele que é autossuficiente mandou dizer para você, Faraó, Ele está aqui, Ele é autossuficiente na minha e na tua vida. Não precisamos de mais nada, a não ser, irmãos, do nosso Deus na nossa vida. Não precisamos de mais coisas. Só precisamos estarmos, irmãos, no centro da vontade do Deus Todo-Poderoso. Amém, querido? Se coloque de pé.